Ok, então, como ia dizendo, mesmo se a recomendação do manual do LENEC é medir as armaduras de acordo com as regras que usamos para o betão armado, nesse caso no betão armado íamos medir essa viga daqui para aqui, comprimento, largura, altura, depois este pedaço, largura, altura. No caso das armaduras, para simplificar, e depois qualquer pessoa que venha verificar as minhas contas há de chegar ao mesmo resultado se fizer com algum rigor, pelo menos aproximado. Eu ia medir a armadura aqui de todo esse pórtico. Isto é um pórtico 2, que está a essa cota, 455.9, e assim faria a armadura de todo esse pórtico, a armadura de todo esse pórtico, a armadura de todo esse pórtico, e teria medido todas as armaduras de todas as vigas do piso. Vamos fazer um e depois o resto é repetição. Vamos esquecer aquele comprimento que nós tínhamos medido aqui. Deixa eu buscar a planta. Este comprimento de 4,15, mas vamos tirar esse comprimento dos 9,52. Ok? Portanto, mudamos de estratégia. Não vamos medir isso. Vou apagar aqui, tem muita informação, mas o que nós vamos medir é isso. Ok, vamos então medir a armadura de todo esse pórtico. E depois vocês podem medir a armadura deste pórtico, deste deste, e de todo o resto. Qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer. Então, considerando esse pórtico, então vamos fazer assim. Isso porque é mais fácil, ok? Dada a complexidade dos desenhos, são vigas menos altas, outras mais altas, e sim, e para facilitar a nossa vida, vamos ser mais pragmáticos, ok? E ninguém nos condena por causa disso. Portanto, vamos organizar as nossas medições como temos estado a fazer e vamos dizer assim, é uma viga, em vez de escrever viga V4, ou viga V2, ou viga V1, vou fazer pórtico 2. Vamos então no nosso Excel, na parte que tem a ver com as armaduras, ferro, e já pus aqui vigas, vou negrito para destacar, vigas. Então, vou escrever aqui pórtico. No pórtico 2, nós temos, então nós vimos, temos varões de 10, de cima para baixo, mais uma vez, aqui também varões de 10. Temos varões de 16, temos varões de 12. Na parte inferior, mesma coisa, temos varões de 12, temos varões de 10, aqui é 2, Fi 10, e temos varões de 16. Depois temos os estribos de 8, mas como fizemos anteriormente, vamos primeiro medir os varões longitudinais, depois vamos ao estribo. Então temos varões de 10, temos varões de 12 e temos varões de 16. Então, varões de 10 com comprimento de 2,33 e esse comprimento podemos medir, lembrar que isso está a escala 1 por 50, portanto vamos ter que dividir por 2, 4,7 dividir por 2, 2,35, portanto 2,33 está correto, ou seja, está próximo da realidade. 2,33 centímetros e varões de 10. Agora, podemos fazer o seguinte, para não termos várias linhas, porque nós temos varões de 10, duas peças, podemos fazer assim, duas peças, número de peças, né? Duas peças, varões de 10 e o seu comprimento. E íamos aqui desenhar, vou copiar um que já esteja, ok, mais ou menos assim, e este tinha um comprimento de 2,33. Comprimento unitário, nesse caso era só vir buscar esse valor. Agora, ia fazer os varões superior, depois tinha também outros varões de 10 aqui na parte inferior, que são dois com comprimento de 1,28. Depois aqui teria outro comprimento, sempre varões de 10, teria outros dois varões de 10 com comprimento de 5,35 e aqui na parte inferior outros dois varões de 10 com comprimento de 175, ok? O que é que eu posso fazer para simplificar isso? Porque teria que ter umas, duas, três, 4 linhas para os varões de 10. Didaticamente, pronto, a gente vai fazer isso, mas em termos de vida prática, né, a empresa, nós temos que ganhar tempo, porque senão perdemos o cliente. Há outros medidores orçamentistas de outras empresas que também se apressam para dar esses valores, né, para dar o orçamento, sobretudo se estivermos na fase de orçamentação, temos que ser prático. O que eu faria, se eu estivesse a trabalhar nesse mapa de quantidades, era varões de 10, somar aqui todos os comprimentos, ok? E depois aqui apareceria esse valor, a soma de todos os comprimentos.
ou representar aqui e colocar aqui uma fórmula que ia buscar a soma de todos os comprimentos. Uma forma de fazer. Para ser mais didático, a gente pode representar aqui outros varões de 10, dizer que são 2 também e o seu comprimento 5,35. Copiar e colar, vou duplicar isso. São outros varões de 10. E aqui vou dizer então que é uma soma dos valores que vão aparecer aqui. Depois eu copiei e colei pensando nos varões. Esses são os varões superiores e agora os valores inferiores. Fizemos este, são sempre 2 φ10 e 2 φ10. E agora vamos fazer este aqui, 2 φ10 com comprimento 128 e aqui 2 φ10 com comprimento 175. E repito, na prática eu, em vez de fazer um esquema para cada um desses pares de varões, somava todos os comprimentos e está feito, ok? Para ganhar tempo. Mas aqui vamos fazer passo a passo. Aqui, uma vez mais, vou copiar e colar e alterar este para aqui e este para aqui. Na verdade, esses têm comprimento menores. Então, esses dois varões de 2 têm 128. Há casos que na prática temos que ser nós a medir esse comprimento, mas aqui já existe. Portanto, vamos considerar esse valor. 128 para um lado e já agora 175 para o outro lado. Aqui é 175 e aqui é 128. Então ele está a arredondar por defeito, mas o valor é 175. Então o comprimento de todos os varões de 10, vimos, é esta soma toda, ok? Todos os varões de 10 juntos têm então um comprimento de 10,71 metros. Comprimento total, está a multiplicar o 2 por este valor aqui, o que está certo, então seria o 21. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar este. São 2 varões de 10, essa informação guardamos para já, 2 varões de 10, pares de varões de 10. O primeiro par tem 2,33 de comprimento, o segundo par tem 1,28, o terceiro tem 5,35, aqui, mas é só em termos de apresentação, porque o valor é 5,35, está lá. Ok? Aqui na barra de fórmulas, e 1,75 também lá está. São os valores dos dois pares. Vou somar tudo. Esse valor está aqui a somar todos esses valores aqui, dá 10. Mas é 2 vezes o 10, ok? Portanto, ele vai buscar aqui esse valor, esse 10 vai multiplicar pelo 2. E são o 10, para dizer, são varões de 10. Então, aqui a conversão de quilogramas por metro linear, ou seja, quantos quilos existe num metro linear para um varão de 10, 617 quilos por metro linear, e aqui o peso total, então, em quilogramas, não mais em metros, mas em quilogramas, 13, ok? Isto só para os varões de 10. Agora, nós temos outros varões, que são os varões de 12. Vamos então fazer o esquema para os varões de 12. Varões de 12, nós temos 2, sempre um par, um 120 de comprimento. Aqui temos 167 de comprimento, isso na parte superior. Na parte inferior temos 105, também 2, e aqui temos 152. Também 2. Então vamos representar esses valores. Primeiro os da parte superior, o esquema é o mesmo, portanto basta copiar o esquema dos varões de 10, se calhar fazemos um pouco mais curto, aqui é 120 e aqui é 167. 120 e fazer aqui embaixo 167, então vou copiar e colar, e o esquema é o mesmo, um pouco mais curto, e copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais curto, para os 12, isso superior. E depois na parte inferior. Esse da parte inferior, varões de 12, um pouco diferente, é quase linear, ok? Não tem este gancho. Aqui aparece, mas isso é o limite do varão, basicamente. Portanto, esse é um varão da parte inferior. A tendência aqui é subir, porque não pode ir para baixo, senão fica sem o recobrimento, né? Mas o comprimento é isso, por isso vamos representar para cima. Aqui é a mesma coisa, parte inferior. Portanto, isso são ainda os nossos softwares que ainda precisam de melhorias e vão melhorar cada ano. Nesse caso, cada essas armaduras, ok? Pronto. Temos então 105 para o lado esquerdo e 152 para o lado direito. Vamos então 105 e 152. E aqui vamos colocar então a soma. Também são sempre os pares. Aqui soma automática e dá então 4 metros. 4,24 metros. Aqui multiplicar por 2, porque cada um desses é um par. Teremos então 8
2,48 metros e aqui a conversão do peso ele já faz automaticamente. Temos 7,53 kg do varão de 12. Falta-nos ainda o varão de 16. Vamos apresentar aqui 16 no nosso desenho. Nós temos dois varões de 16 na parte superior e dois varões de 16 na parte inferior. Aqui temos 8,11 e aqui temos 7,68 comprimento. Então vamos ao nosso Excel, varões de 16. Ver o esquema desse varão de 16 é simplesmente uma linha. Ou seja, não dobra nem para cima nem para baixo. Já tenho alguma coisa aqui representada. Penso eu, não, sim. Copiar, vou colar aqui. Então serão dois. Um deles tem então o comprimento de 8,11 na parte superior e o de baixo ter um comprimento de 7,68. Aqui são dois varões em cima e dois em baixo. Vamos ter então a soma automática de então 15,79 e aqui ele já está a multiplicar este 15 por 2 e de então 49 kg de aço. Está tudo? Ainda não. Falta-nos o estribo. O estribo é um varão de 8. Como já tínhamos visto, que está muito próximo, vou trazer aqui mais para baixo, ok? E quantos varões de 8 e qual é o comprimento? O estribo já tínhamos representado aqui. Agora aqui vamos ter atenção a uma coisa. Por um lado, são os estribos aqui na viga V2, isto é, daqui para aqui, a viga V2. E aqui os estribos são esses. Tem um único estribo. Às vezes temos estribos duplos, mas em geral, um único estribo, a não ser que seja uma viga muito alta, são varões de 8 afastado de 15, ou seja, de 15 em 15 centímetros nós vamos ter um estribo. Aqui na viga V1 também, por acaso é igual, são também estribos de varões de 8 afastados de 15. E aqui também varões de 8 afastados de 15. Podia variar. Vamos separar porque temos esses comprimentos separados. Há uma zona em que não temos estribos das vigas, precisamente na zona do pilar, senão seria impossível betonar essa zona, criaria uma grande confusão. Aqui a viga, essa é uma viga, não é um pilar. Temos um pilar aqui, mas é um pilar metálico. O P2B é um pilar metálico. Um outro pilar, tal como aqui, o pilar vê-se essas linhas que vão para baixo e para cima. Então, estávamos nos estribos, podíamos dividir em 3 grupos. Sim, vamos dividir em 3 para facilitar também de forma pedagógica. Então, vou fazer assim, copiar, colar aqui. Um menorzinho seria para aquela viga 20 por 20. Sim, isto para a viga de 20 por 20, isso para 20 por 40, a viga V2, 25 por 30, viga V2. A primeiro conjunto de estribos é para a viga V1, na verdade é V1, 20 por 20. E, finalmente, novamente, V1, 20 por 20. Então, primeiro temos 65 centímetros, esse comprimento aqui. Vamos a medir e temos que dividir por 2. 1,3, exatamente, 65 centímetros. Temos varões de 8 afastados de 15. 65 é o comprimento e não o número de varões, ok? Então, viemos aqui na secção transversal. Este tem comprimento de 76 centímetros. Portanto, tem um varão de 73 centímetros. A gente pega um único varão, dobra ele nesse sentido e a outra parte dobra nesse sentido. Está ao contrário disso, mas a ideia é esta. Então, aqui é 16 por causa dos recobrimentos, mas isso já falamos nas aulas sobre medição de armaduras. Portanto, são 14 varões de 8 com 76 centímetros de comprimento. Caso não tivéssemos a 76, era pegar esse 16, multiplicar por 4 e acrescentar aqui esse laço de ser 10 vezes o diâmetro do varão, mas isso também já fizemos nas aulas teóricas, ok? Então, vamos lá, 14 varões. Esse 14 vai depender do comprimento que temos aqui para essa zona, que efetivamente o corte A, mas não tenho certeza se cabem aqui 14 varões, ok? Então a gente vai medir isto. Então vamos ao nosso Excel e aqui temos varões de 8. Aqui vou colocar novamente varões de 8 para esta zona do V2 e novamente varões de 8 aqui. Quantas partes iguais? Ok, nós temos o comprimento é 76, se não me engano, sim, é 76, portanto 0,76 metros
Ou, de outra forma, podíamos fazer 16 centímetros, que seria 0,16 vezes 4, é outra forma de fazer, mais 10 vezes 0,08, 0,72, está perto de 0,76. Então temos 0,76 seria o comprimento deste varão de 8. Aqui será diferente, já confirmamos aqui que é maior, as dimensões são maiores, é 108, quase 1 metro, que a gente vai dar a volta para cobrir estes 25 por 30. Okay? Portanto, é 106 é comprimento arredondado aqui na apresentação, mas 106 está. E aqui seria novamente o 0,76. As dimensões da viga são exatamente iguais. É a mesma viga, os comprimentos só temos que calcular o número de partes iguais. Nesta zona aqui, tem um comprimento de 65 centímetros até ao pilar. Tem 65 até ao pilar. Lembrar que no pilar não temos estribos. Você vê como são nessa zona aqui, que já tínhamos medido esse comprimento. Nós vamos fazer como está aqui, mas só chamar a atenção por menor, que não deixa de ser interessante. Na verdade, os nossos estribos vão ser colocados só aqui nessa zona. Porque aqui, esta viga, deixa eu desenhar aqui para facilitar. Esta viga continua, não é? Esta viga é transversal nesse sentido. Imagina, vai continuar assim. Vou dar aqui um desconto ao artista, mas acho que dá para perceber. Essa viga vai continuar assim. Então, seus estribos farão isso, ok? Não exatamente no limite, vamos ter que descontar o recobrimento. Seus estribos farão isso, nessa viga de extremo, e assim sucessivamente. Acho que dá para perceber a ideia. Portanto, aqui não teremos estribos assim, como estão aqui representados, aqui nessa zona. Não existirá estribos assim, senão não teremos lugar para colocar o betão, ou seja, a betonagem fica impossível, vai ser um ninho, impossível colocar o betão lá dentro. O que quero dizer com isso? Que na verdade os estribos vão estar somente a partir desta face aqui até esta face. O comprimento seria 0,9, mesmo se aqui aparece 65 centímetros, mas na verdade seria esse comprimento. Agora, o mais correto seria medir essa distância em planta. Vamos na nossa planta e vamos confirmar, por exemplo, daqui até aqui 0,65, mas na verdade o que nos interessa, está correto, é daqui até aqui, um ponto mais exato, e seria então 45 centímetros. Esses estribos, repito mais uma vez, esses estribos estariam aqui, nessa zona estariam os estribos. Naturalmente são retângulos, né? Retângulos fechados, ok? Depois haveria outro, depois outro, ao longo de todo o comprimento. Daqui para aqui, vários retângulos. Se tivéssemos que ser rigorosos, okay? A distância a considerar seria então este 0,45 e não o 65 que está representado, ok? Porque aqui teremos outros estribos nesse sentido. Ou, o que dá no mesmo, também podíamos considerar efetivamente essa distância de 0,65 até aqui, mas quando formos a fazer este pórtico já não consideraríamos os estribos aqui, ou assim, considerando que essa é uma viga principal e essa é uma viga secundária que está apoiada nessa. Então, armo primeiro essa viga e a outra vou interromper aqui o estribo. E vamos considerar assim como está no projeto, ok? Então, voltando aqui ao nosso desenho, 0,65. A pergunta é, quantos espaços de 15 centímetros cabem em 0,65 centímetros? Então, isso já tínhamos feito. Vamos dizer assim que o número é 65, como as unidades, dividir por 15. Lembram-se disso, certamente, certo? Vou arredondar isto para 1. Então, vamos ter 5 estribos. Aqui vamos usar a mesma metodologia, são 7,38 e aqui são 124. 7,38, portanto 7,38 por 15 mais 1, que é 124 mais 1. Aqui vamos fazer uma coisa, a rede, ponto excesso, número, significância. Então o que eu fiz aqui foi arredondar por excesso a divisão do 65, dividir por 15 espaços e para uma única casa decimal e depois somar 1, como tínhamos visto anteriormente. Vou copiar essa fórmula para os outros casos e também vou copiar a fórmula para aqui. Só para recordar, já tínhamos feito isso. Se eu tiver um segmento de reta com determinado comprimento, dividir em espaços iguais, colocar aqui aleatoriamente, ok? 1, 2, 3, 4. 4 espaços. Eu precisarei de 1,
2, 3, 4, 5. Isso porque eu tenho os espaços, que são os 15, e estou à procura deste número aqui de varões, ok? Número de varões. Agora também depende, podemos analisar cada caso, que é, né? Nesta zona eu tenho uma viga aqui, um pilar aqui, mas já dissemos que vamos considerar que os estribos desta viga não contam, serão os estribos dessa viga transversal, esta viga que está nesse sentido, portanto perpendicular a esta, esses estribos não contam e vamos contar os estribos da nossa viga aqui longitudinal. Então, assim sendo, aqui não temos nada de estribos, então vou ter que ter um estribo aqui no extremo, este, mas aqui eu tenho um pilar, portanto aqui já não terei nenhum estribo, o último já sai, portanto para fazer espaços de 15, 1, 2, 3, espaços de 15, eu aqui não preciso somar o mais 1, porque este 1 já não existe, né? Depende das condições de fronteira, ok? Aqui vamos considerar que esses varões continuam, aqui nada a impedir, vamos considerar o mesmo caso, os estribos desta viga nessa zona vão ser estes, podia ser o contrário, podíamos considerar somente aqui e depois, ou considerávamos até metade, é o que está aqui considerando no projeto, até o eixo, estou a dizer metade, mas é o eixo dessa viga, e aqui até o eixo do pilar, mas efetivamente os estribos não estão aqui no eixo, ele está efetivamente a partir daqui, da face do pilar, até o eixo da viga, ok? Então metade vem dessa viga, a outra metade vem da outra. Prontos, então nesse caso aqui vai ser a mesma coisa, temos aqui um pilar, uma viga, podemos não considerar. Mas podemos fazer o seguinte, se eu considerar, por exemplo, tenho 60 centímetros, então vou ter 0, 15, 30, está ao meio, ok? Depois, mais 15, 45, 15, vou ter 60. Aqui tem então 1, 2, 3, 4, 5 varões, 5 estribos afastados de 15, vou escrever aqui. 5 diâmetro de 8, por exemplo, afastados de 15 centímetros. Imaginem, eu só tenho esse comprimento que é 60 e quero chegar ao 5. Então, faço o seguinte, o 5, o N, o número de varões, vai ser então igual ao 60 dividido por 15 mais 1. 60 dividido por 15 dá 4, mais 1 vai dar 5. Mas isso eu estou a considerar que aqui não existe nada, aqui não existe nada. Portanto, eu vou ter que acrescentar o meu estribo, acrescentar estribos nos extremos. Se for esse caso do pilar, aqui efetivamente o primeiro 5 centímetros nem existir, aqui no desenho, eu não quero complicar isso, ok? Mas só para dizer, eu podia deixar 5 centímetros e começar aqui, mas para quem estudou betão armado, seria aquela distância z cotangente de θ, né? Que é medida a partir do eixo do pilar. Z cotangente de θ. θ pode ser 30 graus, pode ser 45 graus. E a partir daí começamos então a armar com os nossos estribos para resistir os esforços de corte, esforço transverso. Mas podemos, regra geral, considerar isso e batemos lá no 5, ok? O que eu fiz aqui no Excel, sempre o valor comprimento dividir pelo espaçamento e mais 1. Então chegamos a estes valores das armaduras transversais ou dos estribos, no caso de vigas, ou cintas, no caso de pilares. Pelo menos essa terminologia usada em Portugal. Agora, já para terminar, vamos fazer a soma. Aqui, dependendo de nós, podemos somar todos esses comprimentos, já que os diâmetros são iguais. Mas vamos fazer pedagogicamente, ok? Então, aqui vai ser esta soma aqui. Se não quiser fazer a soma toda, basta vir clicar aqui e ele vai à busca desse valor. Aqui a mesma coisa, ele vai à busca deste valor. Ok, os comprimentos dos estribos estão aí. Aqui ele já está a multiplicar pela quantidade ou pelo número de estribos. Aqui a mesma coisa, multiplicar pelo número de estribos. E aqui a mesma coisa, é por este número de estribos. E aqui temos as quantidades em quilo. Portanto, já só falta fazer a soma e o desperdício. Se quisermos somar o desperdício, já aprendemos como é que se faz, não vou repetir. Ou podemos considerar esse desperdício quando estivermos a fazer o orçamento também. Vocês verão isso mais para frente na última parte deste curso, na última secção do curso, precisamente sobre orçamentos. Portanto, vamos orçamentar esta mesma obra, este mapa de quantidades. Vamos aqui para os varões de 10, temos essa quantidade. Para os varões de 12, temos esta quantidade em quilo.
Para os varões de 16 temos essa quantidade. Para os varões de 8 vamos aqui fazer uma soma automática, são esses valores, ok? Então temos 26 quilos. Vamos aqui ao mapa de medições. Primeiro andar, vamos dizer que é o pórtico 2, Fi10, Fi12 e 16. Essa é a quantidade total. Fi8, vamos buscar esse valor aqui, que é o 13. Fi12 igualmente, Fi12 está aqui. E o Fi16 também vamos buscar a esta tabela do ferro. Aqui vamos só copiar essa formatação, deixar 3 casas decimais. Sabemos que a unidade, nesses casos, é quilograma. Temos então a quantidade de armaduras por quilo para cada um dos diâmetros da nossa viga do pórtico 2. Cota 455.9. Tenho que ir buscar esses valores aqui. São quase 100 kg de aço nesta viga deste pórtico. Então, tem aqui a medição das armaduras da viga.